Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai continuar com as análises, né, falando sobre o livro Woman Hating. Esse é o quinto capítulo, chamado Mulheres como Vítimas, Chupar, ou Suck, que é o nome do que a Andrea está analisando, né, nesse capítulo especificamente. E a gente vai continuar então falando sobre essas análises que ela faz, né, sobre o sexismo nesses tipos de mídia, de história, né? Mais especificamente agora é um jornal barra revista, assim, meio que uma publicação, enfim, independente, chamada Suck, que foi lançada em 1969 em Amsterdã, mas era feita por americanos. E era basicamente tipo uma publicação erótica, assim, tipo um jornalzinho erótico, com fotos e histórias enfim, né, histórias eróticas, fotos e coisas do tipo. E era considerado, assim, muito revolucionário, tipo, parte da contracultura, entende? Não era uma coisa assim. Não era tipo Playboy, sabe? Que é uma coisa mainstream e criada por um cara, enfim, rico e tal. Era uma coisa pra ser, tipo, independente, diferentona, contra a cultura. Então, é bem interessante essa análise que ela faz, né? Porque parte desse ponto do tipo, ok, é uma coisa que é pra ser contra a cultura, mas na verdade tá reproduzindo vários pensamentos machistas, assim como as outras coisas que a gente já analisou aqui e que ela já analisou no livro, né? Sim. Eu acho que o mais importante de tudo, assim, o que mais marca essa publicação, diferente das anteriores que a gente estava analisando antes, estava falando antes, né? Que a Andra analisou. Se vocês não ouviram os episódios anteriores, a gente já falou sobre outras duas histórias também, e os contos de fadas, então já teve bastante coisa. Que esse aí nasce da contracultura, né? De um movimento que, na verdade, deveria questionar essas coisas, um movimento que se dizia super é, liberal no quesito de, tipo, em relação a sexo, em relação a corpo, em relação a drogas e tudo isso. E a Dorkin vai, inclusive, né, descrever esse movimento, então ela fala, né, que politicamente nós somos radicais, alguns de nós buscávamos desenvolver formas radicais de comunidade, de viver uma boa, simples e natural vida, alguns de nós nos envolvemos publicamente em ações políticas, nós imaginamos como matar porco sem nos tornar porco, nós somos imersos no processo de revolução, nós aprendemos as habilidades da revolução, nós resistimos de todas as formas à autoridade atual e nós simultaneamente buscamos desenvolver alternativas para essas formas. Então ela vai descrever, né, quem são eles, quem é esse nós, que é o pessoal que era dessa contracultura, dos movimentos que surgiram ali, né, principalmente nos Estados Unidos. Mas ela vai justamente criticar isso, né, porque eram pessoas que estavam querendo fazer diferente, mas ainda estavam reproduzindo os mesmos estereótipos. Né? Ela fala bastante dessa geração Woodstock, né? Dessa coisa hippie dos anos 60, 70, porque foi uma onda, assim, né? De vir muitos movimentos contestadores da norma, né? Dos padrões. Então, eram tipo, sei lá, movimentos contra as guerras, sabe? Movimentos pacifistas, hippies e todas essas coisas. E isso envolveu, assim, muitas mudanças culturais na época, né? Ou seja, né, questionar várias coisas das outras, das outras gerações, isso, essa era a palavra, das outras gerações dos pais deles, né? Então, tipo, quebrar várias coisas e isso tudo não só politicamente, mas também com relação aos relacionamentos entre as pessoas, que começou a se tornar uma coisa mais aberta. Aí nos anos 60 veio também, por exemplo, a pílula anticoncepcional, então já aí uma coisa que trouxe uma revolução sexual, né, que eles chamaram. Então, tipo, todas essas coisas que foi realmente um momento na história, assim, pelo menos na história ocidental, principalmente estadunidense e europeia, em que foi, tipo assim, vários novos movimentos surgindo, tipo, tanto a insurgência do feminismo quanto desses movimentos, enfim, anticapitalistas e
antiguerras. Então, realmente foi toda uma mudança cultural. E aí, dessa contracultura, se originou coisas como esse jornal que ela vai analisar, que deveria ser jornais sobre sexo, enfim, publicações sobre sexo, eróticas e tal, que fosse, tipo, contra a cultura, né? Então, contra a norma, que fosse diferente, que valorizasse, por exemplo, corpos diferentes e que quebrasse os padrões, mas ela faz uma reflexão sobre como, no fundo, embora se diga uma aliada, esse jornalzinho, essa revista, na verdade, só continua reproduzindo, tipo, opressão contra as mulheres e, enfim, os mesmos padrões de masculinidade e feminilidade, então não é tão revolucionário quanto diz ser, né? Exatamente, assim como, né, fazendo esse paralelo aí com várias coisas, várias instituições, várias pessoas que se dizem, né, hoje em dia, principalmente na esquerda, se dizem ser revolucionárias, mas que não pensam, né, nessa questão da mulher, que não se apresentam de verdade, né, porque, na verdade, continuam reproduzindo os mesmos estereótipos, as mesmas coisas que todas as outras instituições também, né, então essa é a questão, assim, que a Andrea levanta, né, tipo de, ok, era essa galera que queria fazer a revolução, mas que tipo de revolução seria essa se, tipo, eles estão reproduzindo os mesmos discursos, né, só de uma forma diferente, assim. Ela fala, ó, então, quando nós olhamos para os jornais dos sexos feitos por pessoas como nós, ou seja, essas mesmas pessoas que, assim como ela, se entendiam como revolucionárias, como querendo quebrar com as coisas da antiga geração e trazer, né, novas coisas e projetar para um futuro mais livre, né, enfim, que as pessoas pudessem ser livres e quebrar com todas essas opressões que existiam, né, que ainda existem, enfim. É, ela fala: quando nós olhamos para esses jornais de sexo feito por pessoas como nós, não exigimos que. Nós vamos exigir que tenha uma abordagem positiva na direção que nós queremos ir. Nós exigimos que incorpore nossas atitudes radicais, o conhecimento de ácido e outras partes que nosso estilo de vida nos oferta. E mais importante, nós recusamos permitir reforçar os papéis de sexo padrão e conscientizar nossa cultura, os mesmos padrões e consciências que nos oprimem como mulheres, que nos enclava como seres humanos. Ou seja, a gente esperaria de um tipo de publicação, né, de esquerda, revolucionário, enfim, de contracultura, que nos trouxesse outros papéis das mulheres, né, e outros papéis dos homens e mudasse as coisas completamente, né, fugisse dos padrões e não quisesse reproduzir as mesmas coisas de sempre, as mesmas opressões, as mesmas narrativas de sempre sobre homens e mulheres, né? Então a Suck, que é o nome dessa publicação, diz ser uma aliada, mas através dessa análise da Andrea ela demonstra que não é, porque embora seja um jornal revolucionário, ele ainda era na verdade muito machista na representação das mulheres e também homofóbico, pelo que ela coloca ali, né? Ela faz uma análise de umas histórias que foram publicadas nessa revista, por exemplo, e mostra bastante homofobia também. Então, tipo, fala. É, faz mostra bem assim o quanto, embora tenha esses setores da sociedade que digam ser revolucionárias, continuam reproduzindo noções, ideias, enfim, ideais não nada revolucionários, né? E sim conservadores e que são machistas e homofóbicos e muitas vezes racistas, enfim, reproduzindo vários tipos de opressão. Sim, exatamente. E daí, né, enfim, ela, só dando um contexto um pouquinho maior, né, a Suck, eu não sei se chegou a falar que ela começou em Amsterdã em 1969 e foi criada por americanos expatriados, como a Andrea vai falar, né, ou seja, americanos que estavam morando lá em Amsterdã. E ela era irregular, então ela só saía quando tinha material e dinheiro para publicação. Então, obviamente, era uma coisa bem independente mesmo, sabe? E foi confiscada em países como Inglaterra e França por causa do conteúdo, né, do conteúdo erótico e pornográfico. E, enfim, na verdade, a própria Andrea, ela até coloca, tipo, algumas questões que a Suck realmente trouxe de meio que bom, assim, mais ou menos, né, que, por exemplo, ela falava de sexo oral, que era uma coisa que sempre foi muito demonizada, né, por não se tratar
do tipo de sexo que é para procriação, por exemplo. E ela fala, assim, né, que como a Suck realmente, tipo, queria ser diferentona nesse sentido, realmente, tipo, foi avançada para a época em algumas questões, mas que ainda assim não era o bastante, né, não pode ser considerada uma aliada da luta das mulheres. E aí ela vai mostrando, vai contando um pouquinho sobre os problemas, né, da revista, vai contando um pouco das histórias pornográficas que são problemáticas, né, e apontando, assim, né, como elas reproduzem o mesmo tipo de estereótipo que a gente viu nas anteriores, quando a gente falou da história da O e da imagem, né, que são duas outras histórias eróticas que a Andrea vai abordar também. E, na verdade, tipo, ela aborda justamente isso para mostrar como é triste que, tipo, uma publicação que era independente, que era feita ali pelas pessoas, né, de esquerda, revolucionárias, ainda assim, tipo, seguia esses moldes, né, e como isso, querendo ou não, é uma coisa que está tão enraizada que, mesmo assim, esse tipo de publicação também vai trazer à tona, né. Eu achei interessante essa questão sobre o chupar, né? O ato de chupar, no caso, que dá o nome à publicação, à revista, porque é interessante, assim, que ela fala que, pelo menos, assim, esse é um ponto positivo do nome, de como eles retratam isso, né, na publicação. Porque, né, obviamente, com o conservadorismo e tudo mais, o ato de você fazer sexo oral acaba se tornando algo pecaminoso e sujo e nojento. Então é sim um ponto positivo eles, tipo, naturalizarem e mostrarem, tipo, que chupar pau e chupar buceta, enfim, é tudo bom e traz coisas boas e enfim, traz prazer e tudo mais, e não deve ser encarado como algo nojento e ruim e negativo. Assim, principalmente, né, a questão de chupar buceta, porque é uma coisa que era extremamente tabu. Então, por um lado, é claro, não quer dizer que a publicação inteira seja horrível, que não tenha nada de positivo nela, sabe? Que não tenha como a gente considerar que algumas coisas que ela trouxe foram boas. Mas, por outro lado, para o que ela estava se propondo a fazer, que era tipo ser diferente e ser algo revolucionário, a Andra nos mostra que não era, né? Embora, sim, tenha esses lados positivos, tem algumas coisas positivas, como isso, e principalmente isso de naturalizar mesmo, né, esses atos sexuais e tal. Então, tem algumas coisas interessantes nela, não é que é tipo, de todo ruim e é horrível e 100% escroto, mas tipo, não podemos ignorar as coisas negativas que tem, as coisas preconceituosas que ela reproduzia, né? Ainda mais por ser, né, uma imprensa que deveria ser diferente, né. Eu acho que esse é o principal. Que é o que a gente sempre fica frustrada com coisas que são, tipo, da esquerda ou revolucionárias, quando são. Quando reproduzem essas coisas escrotas e conservadoras, né? Porque a gente fica tipo, véi, era pra isso ser diferente, né? Tipo, era pra isso ser algo que tá, como ela diz, uma aliada, era pra ser algo que estava do nosso lado, sabe, teoricamente. E aí vai lá e, tipo, reproduz coisas que a direita, enfim, a gente tá usando aqui direita e esquerda, eu não acho nem que era tanto isso naquela época, mas é, trazendo para os dias de hoje, né? Por exemplo, quando um partido de esquerda é machista e escroto, que a gente sabe que muitas vezes a gente fica, tipo, parece que é ainda pior, né? Porque a gente fica, tipo, véi, isso é ainda mais foda, assim, vindo de pessoas que deveriam estar nos apoiando e deveriam estar junto com a gente e tal. Sim, exatamente. E isso afasta, né, as pessoas dessa luta, assim. Que é uma coisa que eu até estava vendo o vídeo da Lu e Ponto com a Sabrina Fernandes, né, dessa semana, que saiu e elas estão falando justamente disso, né? Por exemplo, se uma pessoa LGBT não se sente confortável nas instituições de esquerda, ela vai, né, porque a esquerda não conversa com ela, por exemplo, ou enfim, que seja tipo uma mídia mais revolucionária e tudo mais, se esse tipo de mídia reproduz a mesma coisa que as outras, né? Então a pessoa LGBT não vai se sentir confortável para participar disso, né? Então, Tipo, véi, você quer, por exemplo, tá num movimento ali revolucionário, esquerda, enfim, anticapitalista, mas aí o cara é super esquerdomacho, escroto, mas aí como é que ele quer que as mulheres estejam nessa luta com ele, sabe? Quando ele tá sendo um machista escroto, aí você fala, véi, eu não vou
me aliar a esse cara aqui só porque, sei lá, ele é de esquerda como eu, ele tem alguns ideais como o meu, mas ele tá sendo um esquerdomacho babaca, sabe? Tipo, não vou me aliar com gente que tá me oprimindo, sendo um escroto, reproduzindo várias coisas negativas que ele, entre aspas, diz ser contra, né? Porque ele diz ser revolucionário, enfim. E aí é óbvio que isso vai afastar determinados tipos de pessoas, principalmente quando as nossas lutas são desvalorizadas, né, e minimizadas, porque o que elas comentam muito nesse vídeo, né, é que a questão LGBT, por exemplo, é tida por vários setores da esquerda como uma coisa, tipo, menor, né, como uma coisa, não tão importante. Aquela velha coisa de sempre. Primeiro a gente acaba com a luta de classes, depois vem essas coisas de acabar com a LGBTfobia, de acabar com o machismo e tal. Sendo que, bom, a gente sabe que isso tudo tem que ser feito junto e que, como elas comentam lá também, não é como se na classe trabalhadora não tivesse LGBTs e não tivesse mulheres, sabe? Tipo, não são coisas separadas uma das outras. E a mesma coisa aqui, né, nessa análise que a Andrea faz, tipo, ok, são caras, né, obviamente foram homens que criaram essa publicação, e não quer dizer que eles não sejam revolucionários em outros setores e tal, mas, tipo, eles estão reproduzindo várias coisas machistas e aí depois querem, né, estar lutando do lado de mulheres que pensam da mesma forma que eles politicamente, sabe? É foda também, né? Porque, enfim, se eles dizem ser revolucionários em outros frontes e depois continuam reproduzindo esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, né, que ela começa ali, ela tá analisando os pontos, digamos, positivos e negativos, né, dessa revista. E ela fala, por exemplo, que um ponto positivo também é que, além de naturalizar a questão do chupar, essa revista trouxe imagens de buceta e, tipo, desmistificando essa coisa de que é uma coisa ruim e negativa e nojenta, e naturalizando, falando que a buceta também traz prazer e tal, né? Enfim, falando também do prazer feminino, mas aí a gente tem que pensar, bom, de que forma e com qual objetivo, né? Porque é igual a gente já falou nos outros episódios, tipo, sobre a liberdade sexual da mulher, muitos desses caras também que são esquerdistas e tal, e revolucionário, muitas vezes também estão meio que apoiando a, entre aspas, libertação sexual das mulheres pelo benefício próprio, né, para eles também. Então, tipo, claro, tem alguns pontos positivos a revista, mas também muitas vezes vem desses mesmos esquerdomachos que dizem que a luta feminista não é tão importante, sabe? E que, sei lá, ó, a luta LGBT, como as meninas falam no vídeo também, tipo. Sim, exatamente. E daí ela vai entrar até na questão de que a Germane Greer, que é uma feminista bem famosa, eu já tinha ouvido falar o nome, né? Daí eu fui pesquisar, era uma autora australiana, que até ela chegou a escrever, né, para essa revista. E, quer dizer, ela ainda está viva, tem 80 anos no caso. Ela é escritora daquele livro, né, do eunuco, da mulher eunuco. Isso, a The Female Sim, é bem famoso também. que ela chegou a escrever para a revista e que a ideia dela era tipo falar da sexualidade feminina e tudo mais, trazer assim esse outro lado, né? Mas que ao mesmo tempo ela chegou também a tipo concordar com as paradas de revolução sexual e tal, ela meio que acaba indo para esse lado. Enfim, a André faz essa crítica, né? De concordar com os caras da revista, né? Então ela acaba ali falando umas paradas meio polêmicas, assim, e daí a Andrea entra na questão, né, de como é uma falácia essa coisa que tinha na época da pílula, de tipo, que a pílula ia super libertar as mulheres, porque não adianta, né, daí o que ela coloca dessa questão, tipo, não adianta você ter a pílula que, ok, realmente ajudou muito, mas você ainda tem toda a estrutura, tipo, patriarcal e machista da sociedade, então não, não adianta tanto assim, sabe? Tipo, não dá pra colocar a pílula anticoncepcional como, meu Deus, agora as mulheres são livres para fazer o que elas quiserem, como se esse fosse o único problema, entre aspas, né? Até porque, É, e enfim. é,
E é foda porque eu já ouvi até alguém falando, eu não lembro agora quem, mas assim, alguma publicação falando sobre como, tipo, claro que a pílula foi pintada como, tipo, liberdade sexual para as mulheres, porque agora elas poderiam transar é, sem se preocupar tanto, né, com engravidar e tal, mas que também meio que colocou mais um peso sobre as costas das mulheres, sabe? Porque, Sim, aham. tipo, é claro que a pílula traz várias coisas positivas e de certa forma mais liberdade, mas ao mesmo tempo é tipo, é a gente que tem que tomar, é a gente que tem que encarar todos os efeitos negativos, é a gente que tem que se responsabilizar por isso, né? E aí isso acaba também dando um aval pros caras, muitas vezes não fazerem nada, porque a mulher agora usa a pílula, né? Então, tipo, isso é meio que problema dela, né? E acabou tendo todo esse rolê, né? De colocarem que ai, depois da pílula, a mulher virou, tipo, super liberta e super, ah, é realmente a liberdade sexual das mulheres, pipipi, popopó, quando a gente já falou até aqui no podcast, né, que não é bem assim. A gente sabe que, enfim, seria muito mais um mundo com liberdade sexual, seria muito mais sobre a mulher poder, por exemplo, negar, né, e poder dizer não pros caras sem sofrer consequências por isso, do que ela poder transar com quem ela quiser. Sim. E como É, os caras se aproveitam dessa narrativa, né, também. isso da pílula é bem interessante, porque acho que eu vi a mesma publicação ou algo parecido, que fala justamente de como foi distorcido, tipo, algo que devia ter nos dado liberdade, mas acabou virando uma forma de controlar os nossos corpos também, sabe? É, exato, é tipo isso mesmo. Através de hormônios e tudo mais, né? E, enfim, porque não adianta você, tipo, não tô falando, né, obviamente, contra a pílula. Eu acho que é muito bom a gente ter vários métodos existentes. Mas, por exemplo, a gente sabe, né, que o anticoncepcional masculino aí agora tá meio que em fase de estão tentando criar isso, mas assim, na época da pílula ninguém criou isso, né? Tipo, enfim. E até hoje não temos, né, oficialmente. E aí ela mesma fala, ó, a pílula que era pra nos libertar acabou reforçando ainda mais a nossa escravidão, nos fez mais acessível aos homens, na verdade, e mais abertas à exploração. E eu acho que com isso ela quer dizer que realmente às vezes as mulheres passaram a se relacionar sexualmente com mais homens, mas acaba dando mais espaço para que eles pudessem é, realmente nos explorar de certa forma, né? Porque, enfim, um relacionamento heterossexual sexual com homens muitas vezes vai ser exploratório e ainda dá aquela coisa para o cara falar, ah, então não precisa usar camisinha, não sei o que lá, porque você usa pílula, né? E colocar toda a responsabilidade pra cima da mulher e acaba dando meio que uma forma, né, dos caras fazerem isso de forma segura. Então, a invenção da pílula, por mais que tenha sido, claro, trouxe alguns pontos positivos, não mudou a condição básica da mulher, né? Então, é aquela coisa, né? Não mudou a situação do mundo machista que a gente vive. Então, a gente continua se relacionando com homens em uma sociedade patriarcal. É claro que a pílula não vai ter feito milagres e feito a mulher do nada ter conquistado a igualdade para poder ter uma verdadeira liberdade sexual, né? Exatamente. Essa que é toda a questão que a Andrea coloca, assim, né? De como isso era uma falácia daquela época, realmente, e que repercute até hoje, né? Que as pessoas falarem isso, assim, que foi só inventar um anticoncepcional e daí as mulheres puderam ser mais livres, e tinha muito isso, né, no movimento hippie, de contracultura, de acreditar nessa questão, né. E, assim, não que, obviamente, ele também trouxe várias coisas boas, assim, quesito que até, né, a própria autora coloca, por exemplo, de você desmistificar algumas práticas sexuais, você realmente falar mais sobre sexo e tudo mais, mas, né, estamos aí com esse exemplo que é a Suck, que apesar de ter feito isso, e ela menciona também algumas outras revistas, eu acho que tá aqui no final, porque nessa época era bem comum, né, ter bastante zine, bastante desse tipo de mídia alternativa, né, e ela menciona também Oz e Screw, que são outros dois jornais dessa época, que também falavam de sexo e tudo mais, e coloca, né, como essa questão, assim, que é, né, como eles foram importantes, mas ao mesmo tempo também não foram aquilo que se esperava, né, nesse quesito.
Inclusive, a Germaine também participou dessa OIS, dessa publicação chamada OIS. Então, ela era bem ativa também nesses tipos de publicações, assim. E ainda sobre essa participação da Germaine na revista, né? Ela fala que essa aliança da Greer com a revolução sexual é uma aliança com o chauvinismo masculino, na verdade. E não fala sobre a condição básica das mulheres que permanece a mesma se fudermos com um homem por semana ou com 20. Ou seja, né? Não é porque você agora pode fuder com 20 caras em uma semana que você vai deixar de ser oprimida por ser mulher. E as mulheres que meio que acreditavam nisso, né? Como a Germaine, porque ela realmente coloca muita ênfase nessa liberdade sexual, em como isso era bom, e pipipipopopó, tipo, não vê que, na verdade, isso não muda a nossa situação feminina, né? Nossa situação de opressão ali feminina no mundo. Então, por mais que seja. Ok, claro que é bom você ter mais liberdade sexual e sem ter que ficar com tanto com essa pressão de só transar no casamento e só transar pra ter filhos e tal. Mas não quer dizer que isso mudou a condição social das mulheres no mundo, né? Sim, exatamente. Que é muito do que a gente já tem falado, né? Que nos outros episódios também, enfim, sempre batendo nessa tecla, né? Que a gente vai voltar aí nos conceitos dessa falsa liberdade sexual, da falsa noção de consentimento, né? Que a gente sabe que basicamente não é assim, né? Que funciona, não existe, na verdade. E o feminismo liberal sempre vende isso, né? Como se a gente já tivesse numa situação, numa fase em que a gente pode realmente escolher ou que a gente realmente já tem essa liberdade. Né? E coloca aí como a contribuição da Greer aí na revista, sabe? É uma coisa que ela meio que transmite essa ideia de que as mulheres fuderem livremente, se elas fuderem livremente, tipo, puderem transar com quem elas quisessem, elas vão ser livres finalmente. Como se, né, isso fosse trazer a nossa liberdade das opressões e tal, de a gente pudesse finalmente alcançar o que o movimento de mulheres queria, sabe, na época. Quando, no fim, a gente vê que, assim, hoje em dia, por exemplo, que nós temos vários métodos contraceptivos, né, embora nenhum seja ideal e nenhum seja 100%, e a maioria ainda seja, né, responsabilidade da mulher. É, e mesmo que hoje tenha vários métodos e a maioria das mulheres seja, tipo, livremente, assim, né? Tenha uma vida sexual mais livre e não fique esperando até o casamento e tal. A gente continua sendo oprimida, a gente continua sofrendo um monte de tipos de opressão, um monte de coisa, e estupro, e assédio, e feminicídio, e tudo isso, sabe? As coisas não mudaram só porque de lá pra cá as mulheres passaram a poder transar com vários caras, fazer sexo casual, etc. Exatamente. Na verdade é sempre essa crítica sempre vem na questão do perigo da gente acreditar, né, nisso, tipo, de acreditar dessas mudanças super positivas como se fosse esse o caminho, né? Tipo, como se esse fosse o objetivo final, assim, quando que nem você já tinha mencionado, o objetivo final seria a gente poder dizer não também, né? Tipo, isso seria liberdade sexual que eu imagino, né, num mundo perfeito, seria a gente estar, tipo, confortável para fazer o que a gente realmente quer, né? Tipo, isso seria pra mim uma coisa assim, muito melhor uma mulher poder dizer não e muito melhor uma mulher, enfim, ter a liberdade pra, por exemplo, poder transar do jeito que ela quer, poder dizer o que ela gosta, o que ela quer fazer, quando ela quer fazer, se ela não se sente confortável, poder ter a liberdade de parar e não ser julgada por isso, né? E muito melhor seria isso do que o que a gente tem hoje, que é tipo, sim, é claro, você, uma mulher empoderada, sei lá o quê, pode ir lá e transar com quantos quiser, mas, né, sob que condições, como que o cara vai te tratar quando vocês forem transar e ele vai realmente se preocupar com você e ele vai realmente se preocupar com o seu prazer e todas essas coisas, sabe? E ele vai, tipo, te respeitar e respeitar seus limites e parar se você pedir pra ele parar todas essas outras coisas que vão para além dessa liberdade de simplesmente você poder transar com um cara que não é o seu marido, sabe? Sim, exatamente.
Aí, nisso, assim, para fazer a crítica mais embasada, a Andrea vai trazer, então, a questão da ficção pornográfica dentro da Suck, né? Porque a É, pra Suck, fazer uma análise mesmo, assim, né? porque a Suck, além de fotos, enfim, tinha fotos, tinha contos, tinha várias questões, e nessa questão de contos, que era o principal, né? E de ficção, ela trazia histórias eróticas, e aí ela vai mencionar algumas, né? Ela vai falar do Congo Crystal Hostel, que é uma que é extremamente violenta, assim, né? Que vai ter bastante sadomasoquismo, bem parecida com as histórias também que a gente mencionou nos episódios anteriores. E a mulher vai ser estuprada, e o marido é morto, e tem bastante questão de racismo também, né? De sexualização do homem negro. E sim, gente, estamos falando de uma publicação que era para ser revolucionária, né? E bom, né? Obviamente a publicação abre espaço para esse tipo de história, que de novo, né, tá ali erotizando coisas nem um pouco legais, obviamente como a dominação masculina, né? E ela fala assim, né, que a visão da mulher continua sendo a mesma, que ela é uma buceta insaciável para ser violada e abusada. O conteúdo sadomasoquista é o mesmo, mesmo a genitália exagerada de participantes negros é a pior tradição pornográfica. Então, ou seja, continua contando aquela mesma história, como a gente falou nos episódios anteriores, e continua reproduzindo esses estereótipos, né? E daí ela vai mencionar mais algumas histórias também, Sex Angels, uma também que é uma história de Ron Reed, Crônicas de Aventuras de Ellen e Tony. Isso é, um gangbang arranjado por Ellen com um grupo de motociclistas fortes. Ellen é uma buceta de classe alta que estava prestes a ser recheada com os pintos da classe trabalhadora. A análise de classe é fundamental para essa história e o abismo social acentuado pela montagem emocionante já é alto com o conhecimento que o marido jovem observa o gangbang da mulher por um grupo. Então, enfim, também tem essa questão de ter as mesmas histórias, basicamente, que existe hoje na pornografia, e também envolver questões de classe e de raça dentro das histórias ficcionais, né? É, eu acho interessante, assim, porque essa análise das ficções, né? É porque é, é claro que é um pouco diferente daquilo que a gente estava analisando na imagem e na história de Joe, mas aí no fundo, você vê realmente de novo as mesmas mensagens, né, quando a gente analisa. E quando você lê essas histórias, assim, realmente, sabe, ela parece como um pornô desses que a gente tem hoje em dia, tipo, o gangbang da mulher e tal, e a mulher sendo agredida de várias formas e tudo isso, só que de forma escrita e numa publicação que era para ser muito revolucionária, né? Então, a gente realmente fica tipo, uau, nossa, é realmente muito parecida com essas pornografias de hoje em dia. Então, tipo, caralho, que revolucionário, hein? Acho que é onde fica mais explícito mesmo as semelhanças com com os pornôs escrotos e machistas e, enfim, nem um pouco revolucionários, nem um pouco diferentões, assim. Por mais que ela tente se mostrar. E como a gente comentou, claro, tem algumas coisas em que a revista realmente é revolucionária, mas nessas histórias, cara, por tudo que a Andrea vai descrevendo, eu fiquei tipo, cara, não tem muita diferença, sabe, delas. Inclusive, como você comentou, a questão do racismo e até a questão de classe. E e se você parar pra pensar, velho, até essa questão de classe, sabe? Porque era uma revista, tipo, anticapitalista, e aí fala, tipo, ai, que essa mulher era uma buceta de classe alta, não sei o que lá, tipo, como se utilizasse também a questão de classe pra, tipo, julgar e oprimir a mulher, sabe? Tipo, já que ela é de classe alta, então ela vai ser fodida por esse pau de classe baixa, sabe? Tipo, da classe trabalhadora, sabe? Ela vai fazer o gangbang com esses caras da classe trabalhadora, tipo, como se isso fosse super revolucionário. É isso que Marx quis dizer quando ele falou da revolução, sabe? É tipo, é tipo, nossa, agora sim acabou com. Tomou os meios de produção, hein? Tipo, acabou com a sociedade de classe. Porque até fala que, tipo, daí ele faz isso na frente do marido dela, né? Que também é de classe alta. Tipo, usa a questão da classe como
uma munição, sabe, contra a mulher, uma coisa, tipo, machista contra a mulher, tipo, muito bizarro. Tipo, como uma desculpa pra ser misógino, sabe? É. Aí ela vai falar essa questão, né? Que a Suck, na verdade, reproduz as fantasias masculinas, de qualquer forma, e principalmente contra os. Principalmente não, né? Com certeza contra os seres femininos. Então, aí vai entrar tanto as mulheres quanto os homens gays. E daí vai entrar também toda a questão da homofobia. Ela vai contar, né, também de umas histórias, uns contos eróticos também, que são extremamente homofóbicos e mostrar essa questão, né, de como se junta, né, a opressão da mulher com a opressão do homem gay por causa dessa questão da feminilidade. É bem. Tem várias coisas, assim, bem homofóbicas, tipo. Peraí. Eu vou até pegar aqui um trechozinho. Ela fala que na Suck 6 tem uma história intitulada Uma Semana no Parque Fondel, em que um homem exalta a quantidade de paus chupados em uma semana idílica no Parque Central de Amsterdã. Mas em Suck, como a cultura mãe que calunia qualquer desvio da heteronormatividade, o ódio ligado às bichas, né, enfim, aos homossexuais afeminados, né, é bem aparente. O jogo de sucção é a história de dois homens, um de pele escura e outro de pele clara, um ostensivo e outro latente, uma típica situação colonial, pronto para exploração. O conhecimento bicha é tipicamente misógino em seu ponto de vista. Aí fala, Carlos explicou que o corpo masculino é a perfeição masculina e como homens são mais limpos que as mulheres. Sim, isso está realmente escrito no conto. E aí tá falando de como os personagens reforçam essa questão da masculinidade, né? E como o ser masculino é muito melhor do que o feminino, até nesses contos que trata da homossexualidade, né? E que fala sobre como a homossexualidade está muito ligada nessas questões da feminilidade. Então, assim como as mulheres, os homossexuais bichas, né? Enfim, femininos, digamos, eram considerados inferiores e isso fica bem claro assim nesse tipo de narrativa ali. Porque na real a narrativa ela até menciona assim, né, que a questão do não é nem tipo o ato homossexual em si que é colocado como errado, mais ou menos, porque ainda fala do prazer e tal, tipo, o cara tá me chupando, mas eu não sou gay, enfim, só na broderagem, né? Mas que o errado é o bicha, né? É o afeminado, digamos. Então ainda continua sendo aquela questão do ódio ao feminino, né? Sim, para citar de novo aqui essa questão, né, e essa narrativa, é um pouco mais dessa ficção aí da Suck. Ele fala: aqui eu estava nessa pequena sala do YMCA, nu como o dia em que eu nasci, com um garoto bonito e bicha se ajoelhando à minha frente, brincando com meu pinto. A coisa toda era doentia, mas a pior parte era que eu estava gostando. De repente eu não me importava se ele era bicha, eu apenas relaxei e me rendi à sua boca me chupando. Ele era uma maldita bicha, mas eu não era. Se ele tivesse um pau, esse era problema dele, não meu. Ele apenas teria que encontrar alguma outra bicha para chupar seu pinto. Ou seja, na broderagem, como eu Em falei. outras palavras, ele tá falando que ele não se importa de um cara chupar o pinto dele, né? Porque, enfim, no homo, é tudo, tudo na broderagem. E ainda usa, né, essas palavras bem pejorativas, tipo essa maldita bicha, enfim, deixa bem claro a homofobia e o quanto, né, ele é um cara hétero, é, masculinozão, assim, que nunca iria chupar um outro cara, mas agora um cara chupar ele, tudo bem. Porque, enfim, Exatamente. isso não é homossexual. A gente vê essa lógica até hoje. A gente vê essa lógica claramente em vários caras, né, que são gays, mas não são assumidos, enfim, e tem essa misoginia e homofobia internalizadas, né? E aí acabam reproduzindo todos esses tipos de preconceitos contra os homens gays que assumem esse papel mais passivo. Então a gente vê bastante isso assim, né? Nessa revista que deveria ser revolucionária, contra a cultura. Sim. E é uma coisa tipo. Cara, é super explícito, né? O quão homofóbico era, tá ligado? Nem é tipo implícito. É tipo absurdo, assim.
Exato, tipo, Porque, assim, hoje a gente vê isso, né, claro. é, realmente, embora a revista se vendesse como uma coisa meio gay friendly, né, porque era pra ser, tipo, muito revolucionária, diferentona e não conservadora, não de direita e tal, a gente vê, tipo, esse tipo de coisa, né, nas narrativas. Então, continua reforçando o padrão de masculinidade e o ódio aos homossexuais femininos, assim como o ódio às mulheres, né, e que contribui para a opressão cultural de ambos, tanto dos homens homossexuais que não são masculinos, né, que não reproduzem tanto essa masculinidade, quanto das mulheres. E aí ela vai falar bastante disso, né, autora, de como essa luta nesse quesito, a luta das mulheres e enfim, da população LGBT, mas principalmente aqui ela tá falando de homens gays, se encontram, né, muito nesse quesito, assim, e eu acho que muitas pessoas, é fácil de perceber isso nesse quesito do feminino mesmo, né, de, primeiro tem toda essa instituição, enfim, dos estereótipos de gênero que a gente já falou aqui, né, que nem deveriam existir, e daí, quando eles existem, ainda tudo que é colocado como feminino, que é o que a gente tem que seguir e o que os homens não podem seguir, ainda é sempre rebaixado, né? Como o pior e como motivo para você dominar alguém, né? Então, como foi, não deveria nem existir, e daí existe e a gente, obviamente, ainda se ferra por causa disso, né? E da mesma forma, não da mesma forma, mas de uma forma parecida, eu acho, né? Vários homens gays passam por isso também. E aí é um dos pontos onde essas lutas convergem nesse quesito. E a Suck é um exemplo muito clássico de tipo de mídia que, tipo, realmente, na verdade, estava rebaixando esses dois públicos quando deveria estar unindo, né, todo mundo, quando deveria estar realmente fazendo diferente, né, infelizmente. É, porque ela fala exatamente sobre essa questão onde converge, né, a luta dos homossexuais e das mulheres, porque no fundo, né, os caras que nos oprimem são os mesmos, né, os homens heterossexuais que estão querendo reproduzir essa cultura de que o melhor é o rolê masculino, é ser masculino, e o masculino, claro, significa ser agressivo, ser heterossexual e tudo mais. E aí a gente vê essas representações nesse tipo de publicação, que deveria ser diferente, né? E que, de novo, pode utilizar, por exemplo, o fato de ter essa história pornográfica que traz personagens homossexuais como uma coisa muito revolucionária, né? Tipo, olha só, a gente tá tratando aqui de sexo entre homens e tal, nós somos muito diferentões, mas no fundo tá reproduzindo literalmente as mesmas coisas que outras mídias reproduzem, só que de forma mais explícita e mais como posso dizer, tipo, assim, extremamente sexual, de novo, né? Mas trazendo de uma forma mais, tipo, ah, ok, a gente vai colocar homens gays ali, vamos falar de um cara chupando outro cara, mas a gente ainda vai estar exaltando o masculino, né? Ainda vai estar exaltando a masculinidade. É Alguém tipo. ainda tá dominando o outro, eu acho que tem essa questão bem forte É, também. exatamente. É como a André fala ali nas histórias da Suck, os homossexuais, eles não são somente penetrados como as mulheres, eles também têm o desejo pela dor e pela degradação, assim como as mulheres têm, sabe? Naquelas histórias ali, na pornografia, tipo, eles são, assim como as mulheres, eles querem ser dominados pelos homens, que são masculinos, sabe? O homossexual bicha, entre aspas, né? Enfim, eu odeio essa palavra. Eu acho essa palavra muito. Claro, né? Tem todo o rolê de pegar ela enfim, mudar seu significado, mas a gente sabe que é utilizada de forma muito pejorativa e negativa. Então eu fico meio assim, mas ela quer dizer ali os passivos e tal, né? E esses homossexuais, eles são realmente encarados, e isso a gente vê também na pornografia hoje em dia, sabe? Porque tem muitas vezes as pessoas falam, ai, tá, então a pornografia heterossexual é ruim, mas ai, se eu assistir só a homossexual, sabe? Só que na homossexual é a mesma coisa. O gay passivo é tratado como a mulher do pornô heterossexual, né? Também, tipo, é agressivo com ele, sabe? O cara Sim. sendo o dominador, o ativo é o dominador, agride ele, o que faz as coisas. Fora que continua sendo a mesma indústria, né? Tipo, eu acho que não faz muito sentido, assim, né? Enfim, Sim, claro. continua sendo atores sendo explorados. Claro que não da mesma forma que as mulheres, mas não deixa de ser, né?
Mas Então, falando aqui do conteúdo, sabe? Do que é representado nessas histórias. É tipo, no fim, é a mesma coisa quando é um pornô homossexual, sabe? A única diferença é que são dois homens. Mas um, de certa forma, faz o papel da mulher, sabe? Do pornô. Porque é aquela coisa também, é um sexo super violento e agressivo e tal. e dominação, né, continua existindo. Exato, continua sendo uma coisa bem humilhante pro cara, que é o passivo, sabe? E a gente sabe, né, que tem muito esse preconceito também. E continua perpetuando estereótipos e coisas negativas que a gente sabe que a comunidade dos gays tá cheia também, sabe? Do tipo, preconceito com determinados tipos de gays, com determinados Sim, com certeza. caras que têm determinadas características. Aí no final da análise, né, que inclusive a gente vai estar concluindo também essa primeira parte do livro, que a Andrea fala da mulher na mídia, né, dessa questão do relacionamento entre homens e mulheres. A Andrea vai concluir, então, que as páginas da Suck têm, infelizmente, nada a ver com libertação sexual, não há contracultura a ser encontrada em qualquer parte dele. Elas são, ao invés, um catálogo de exatamente essas fantasias sexistas que expressam nossos mais mórbidos conjuntos psíquicos. Eles traçam um panorama de repressão, uma paisagem que é surpreendentemente familiar. Como mulheres, nós encontramos que nós somos onde nós sempre estivemos, a vítima necessária. Nisso nós somos vítimas novamente. O objeto eterno, nisso nós somos o objeto novamente. Através da projeção do arquétipo de imagens sadomasoquistas, que são um alimento básico da mentalidade sexista, nós nos tornamos mais prisioneiras roubadas e traídas de qualquer real experiência ou comunicação autêntica, deixadas para trás dentro dessa confusão em ser mulher em busca de uma identidade utilizável. Ou seja, né, continua ali reforçando os mesmos estereótipos, os mesmos arquétipos e a mesma opressão da vítima que a gente já conhece, que a gente já falou aqui. Ou seja, não tem nada de revolucionário nisso, né? Tipo, já que a gente tá concluindo aqui essa primeira parte do livro, né, eu acho que a gente pode parar pra pensar no que todas as coisas que a gente analisou têm em comum, né? Desde a questão dos contos de fadas até a história de O e a imagem e agora essa publicação, né, e principalmente essas histórias da Suck, a gente pode ver que todas elas representam a mulher da mesma forma, na verdade, né? Como mulheres que têm necessidade de pinto o tempo todo, né? Elas querem a hora toda transar com os caras. E que elas necessitam da violação, da crueldade, do estupro que os caras, dessas coisas agressivas que os caras fazem com elas, né? Que elas gostam disso, elas querem isso. Elas estão precisando disso. A virtude dessas mulheres é uma fachada, assim como a Anne da imagem, ela só parece, entre aspas, ser boazinha e tal. Essa mulher, por exemplo, dessa história da Suck também, que é uma mulher de classe alta e tal, na verdade, todas elas são vadias que querem ser fudidas a hora toda pelos caras, ou como a própria Suck fala, né, e representa, cita uma hora que a mulher é um tubo de porra quente, é, nas palavras deles, e úmido, ou uma fenda quente, e todas as pornografias, os livros que a gente analisou antes também, né, da história de Joe e a imagem, sempre representam as mulheres dessa forma, né? Então, no fundo, a gente vê que tudo isso que a gente analisou aqui, que a Andrea trouxe no livro até agora, essas análises desses tipos de mídia, acaba transmitindo a mesma ideia sobre a mulher, né? E erotizando ela. Porque ao mesmo tempo em que diz a mulher é inferior, também fala que a mulher gosta de ser inferior, né? Que todas as mulheres querem ser a escrava sexual, elas querem fazer as coisas que os caras querem fazer com elas, né? Elas querem dar pro cara Tudo e isso é elas querem. consentido. Tudo isso é consentido, exatamente. Ela quer ser fodida por tantos caras da classe trabalhadora em um gangbang, sabe? Então, tudo isso é com o consentimento dela, né? Porque ela gosta, porque na verdade ela é uma vadia que quer ser degradada, que quer ser fodida. Então você só reforça essa Desculpa ideia. as palavras pesadas, galera. Ah, não, esse podcast é cheio de palavras, de palavras incríveis a hora toda. Então, assim,
Mas é a realidade, né? Não tem como a gente falar dessas coisas. Sem falar essas palavras, eu só diria assim que, tipo, não ouça assim perto dos seus pais. É, exatamente. Não ouça em ambientes que não sejam, not safe for work, É, exatamente. É, nossa, real, acho que era bom colocar um aviso assim talvez. no começo. E, no fim, a ficção pornográfica da Suck, por exemplo, é só uma repetição dos eventos, das situações, das imagens e atitudes que reforçam os mesmos valores sexistas da sociedade. E dessa mesma sociedade que a Suck diz ser contra, né? Ser uma contracultura e querer revolucionar, né? O que é o mais irônico e o mais triste, né, dessa história toda. Porque a gente entra aí, em, como a gente falou logo no início do episódio, em todas as instituições, os grupos, enfim, partidos e tudo mais de esquerda e pessoas e tal, que são de esquerda ou que dizem querer ser revolucionários, quererem mudar o mundo e tudo mais, e, tipo, só ficam reproduzindo as mesmas coisas machistas de sempre, as mesmas noções conservadoras e patriarcais de sempre, né? E pior, eu acho, né? Eu acho que é pior, porque ainda tentam vender como uma coisa muito revolucionária e que várias mulheres podem cair nisso, assim como a Germaine Greer, que é uma feminista muito conhecida e muito foda dessa mesma época, assim, também, né? Ela é uma das feministas mais conhecidas, assim, dessa época. E mesmo assim, ela se alinhou a esses caras da Suck e falou várias coisas, assim, que eram bem questionáveis, né? Sobre a questão da liberdade sexual das mulheres e várias outras coisas que ela escreveu lá nas coisas que ela escrevia pra Suck, né? Nos textos que ela escrevia. E que também reproduziam várias coisas machistas, assim. Então você vê várias mulheres também caindo nessa narrativa. É, e eu acho que é muito, assim, né, difícil fazer essa comparação, mas é que nem você estava falando, que o problema disso é justamente que daí colocam como algo super revolucionário, e sei lá, devia ser o espaço que a gente está sendo representada, né? Então, quando você faz essa comparação com, por exemplo, instituições de esquerda e tudo mais, e que nem eu estava falando lá no vídeo lá da Sabrina, daí você entra naquela questão, né? Se a gente não se sente acolhida nesses espaços, o mercado está lá para nos acolher com o feminismo liberal, né? Que dá tanta essa noção para as mulheres de que elas são livres e de que está tudo bem, enfim, todas essas noções que a gente também já falou aqui, todos esses conceitos, né, de que você é livre para fazer o que você quiser e tudo mais, que na verdade são várias falácias aí, né, do capitalismo, mas é isso, né, porque se você não se sente representado em um lado, você acaba indo para o outro também, né, não, claro, não é tão simples, mas é um exemplo, né, assim. Claro que não é tão simples, mas assim, também a gente entende a lógica, sabe? Por exemplo, eu super compreendo quando as mulheres falam, véi, foda-se essa coisa de direita ou de esquerda, sabe? Os caras são tudo machista de todos os lados é, e acabam ficando putas e realmente não querem mais se envolver, por exemplo, com militância e com organizações e partidos e tal, porque falam, velho, é tudo machista, escroto, me trata mal, me oprime. E o pior é que os da esquerda ainda acham que não estão fazendo isso, né? Porque muitas vezes, ok, os da direita são escrotos, mas pelo menos eles não estão fingindo, né, serem bonzinhos e feministas. Aí você tem os feministas da esquerda, que se dizem muito revolucionários e a favor dos direitos das mulheres, pipipipopopó, mas quando você vai falar uma coisa que ele fez, ele fica, meu Deus, mas como assim? Eu que sou tão feminista. Mais feminista do que eu. Sim, exatamente. É uma questão muito complexa, né? Você entre toda a questão do esquerdomacho, que a gente já conhece aí, né? De como as meninas caem nessa, que é muito triste. E realmente, porque é muito triste, né? Você ver esse tipo de reprodução dentro de espaços que deveriam estar pensando diferente. E eu nem acho que seja porque, tipo, sei lá, uma coisa é superior à outra, sabe? Eu não, eu super concordo que também as questões de revolução de classe e tudo mais tem que ter, tipo, não tem como você acabar com o machismo se você não acabar com o capitalismo também, óbvio, né? Mas é mais, eu acho que é questão de pensar em, tipo, quem vai estar fazendo essa revolução e para quem ela vai ser, né? Então, tipo, né?
como a gente falou, a classe trabalhadora, a maioria é negra, a maioria é mulher, então, e tem várias pessoas LGBTs na classe trabalhadora, então, tipo, não faz sentido dissociar essas pautas ou afastar essas pessoas, sabe? É isso que eu ia comentar também, tipo, ai, que eu acho muito tosco toda essa conversa sobre, ai, sei lá, primeiro a gente acaba com a sociedade de classe, sabe, da galera da esquerda e tal, dos homens principalmente, e depois a gente trata desses assuntos, tipo, ai, assunto de mulher, ai, assunto de gays, ai, assunto de não sei lá, tipo, não, véi. Primeiro que não tem essa hierarquia, né, de tipo, ah, isso é menos importante do que aquilo, e segundo que tá tudo junto e colaborando, né, tudo no mesmo sistema, tipo, não tem essa de, ah, não, uma coisa é a sociedade capitalista, outra coisa é o machismo, a outra coisa é o racismo. Não, na verdade tá tudo na mesma sociedade e tá tudo um colaborando com o outro, né? Sim, Patriarcado exatamente. com o capitalismo, com os rolês racistas, tipo assim, você não tem como querer desmantelar só uma dessas coisas, sabe? E aí, Exato. e tratar as outras como se fossem menos importantes e menos, enfim, menos revolucionárias, não fossem tão presentes e tipo, ai não, isso é uma coisa. Ah, isso é só problema de mulher, não sei o que lá. Isso não importa, sabe? É, não, eu acho que nem é tanto. É, também é questão de, tipo, o que vai vir primeiro ou o que vai vir depois, mas é exatamente isso, sabe? De você minimizar a pauta, sabe? Exato. E essa coisa de que vai vir primeiro e que vai vir depois é uma coisa, tipo, véi, tão nada a ver, tipo, os caras que ficam. Ai, porque quando eles começam a falar que isso é, tipo, ai, coisa de burguês, sabe? Uhum. É, e daí, de novo, a gente entra na questão de que a classe trabalhadora tem cor e tem gênero, né? É, tem gênero, tem orientação sexual, tipo assim, pra gente a gente não pode desassociar essas coisas, sabe? Tipo, é claro que pra um cara branco e hétero, por exemplo, falar isso é muito fácil, porque ele não é nada disso. Então ele fala, ai, porque essas pautas identitárias, sabe? Só que tá tudo relacionado e tudo tem impacto nas nossas vidas e na realidade material, sabe? Não é uma coisa, tipo, distinta e tipo, ai, essas pautas identitárias que não tem a ver com a nossa luta, sabe? Tá tudo interligado. Se eles não Sim, querem enxergar exatamente. isso porque, sei lá, são arrogantes ou, enfim, né? Porque eles querem manter os próprios privilégios, na verdade, né? Porque eles têm os privilégios ali de Acho que gênero. acho que isso resume bem, né? É, e de gênero e de raça e tal. E então eles, tipo, né? Claro que vão minimizar os outros, porque na verdade eles não querem olhar para as opressões que eles estão perpetuando e como eles têm que parar de perpetuar isso, né? E para serem verdadeiramente revolucionários, porque também que tipo de revolução eles estão querendo fazer, sabe? É, o que eu falei, né? Pra quem, né? Pra quem e como e de que forma, sabe? Porque, sei lá, você vai instaurar ali um modelo socialista, comunista ou sei lá o quê, mas vai continuar oprimindo, por exemplo, as mulheres comunistas que estão ali lutando do seu lado, sabe? Tipo, É, não faz vai sentido. querer acabar com as classes sociais, mas quer manter coisas do tipo, sei lá, a prostituição e a pornografia, sabe? Tipo, É, não faz sentido. Pelo menos pra mim não faz, né? Mas tá aí um assunto a ser debatido, né? Eu acho que isso resume muito bem o que a Suck acabou sendo, né? Que foi justamente. Eu não consegui encontrar muita informação sobre na internet, até porque eu acho que era uma parada bem, além de antiga, uma parada super contra a cultura, né? eu também não, velho. Eu achei, tipo, uma capa, assim, no Pinterest, ou sei lá o quê. De uma suck, sabe? Mas eu queria informações sobre quem fazia, né? Que obviamente deviam ser homens. É, mas a Andrea não chega a mencionar super isso. Mas muito provavelmente, né? Quem deveria fazer e tudo mais. É, apesar de ter mulheres que também colaboravam. Então, né, obviamente tem essa questão aí também, né? Mas, enfim, acho que é um bom para terminar, assim, né, que nem você falou, analisando todas essas questões que todas essas mídias têm em comum, que infelizmente também são super comuns nas mídias de hoje em dia, né, nas histórias de hoje em dia. Então, eu acho que fica aí nessa parte da reflexão, da primeira parte do livro, como eu já mencionei no episódio anterior, é que a gente tá gravando tudo no mesmo dia, tá, gente? Então talvez fique meio repetitivo. Eu acho que é muito importante, assim, tipo, não é pra super deprimir a gente ou achar que essas coisas nunca vão mudar, mas é muito bom ver, tipo, da onde que elas surgiram, né? Tipo, toda essa construção histórica pra gente entender um pouquinho melhor, assim,
que não é de hoje, né, essas coisas. E é importante analisar essas mídias e até pra compreender como a gente chegou onde a gente tá hoje, né? Com relação por exemplo, à pornografia e todas as outras representações negativas sobre as mulheres existentes na mídia, né? E essas análises que a Andrea nos traz realmente faz muito a gente pensar e pensar no dia de hoje, enfim. São boas análises, assim, são bons exemplos que ela trouxe, né? Sim, com certeza. E são mídias bem diferentes, né? Eu acho que isso eu tinha mencionado no anterior também, que não são mídias que eu conhecia, por exemplo. Então, eu achei isso bem interessante, assim, né? Ela pega realmente vários exemplos que são bem famosos, mas que são bem antigos e que a gente, tipo, para você traçar todo esse histórico, né, do conteúdo pornográfico, de como ele virou o que ele é hoje em dia, é muito importante, assim, né? Sim, acho que a gente pode trazer tudo isso pros dias de hoje e pensar, caraca, e olhar semelhanças e pensar também no que mudou, né? E que infelizmente ficou até pior por conta das novas tecnologias e da internet e tudo mais. Mas perceber que a mensagem sobre as mulheres foi sempre a mesma, né? E continua E sendo. continua sendo. Então, muitas reflexões e muita coisa para se pensar aí, né? Sobre como as mulheres continuam sendo representadas dessa forma negativa e continua sendo erotizada essa subordinação feminina, né? Basicamente. E é isso É aí, sempre tão gente. legal, né? Na direita, na esquerda, em todo lugar, seja em livros. Mas acho que fica aí essa reflexão de ter esse pensamento crítico, né? Realmente, em relação a tudo, não super deixar levar, tipo, ai não, isso aqui é uma parada super de esquerda. É que nem tipo um exemplo que eu vi bastante gente criticando e que eu super concordo, assim, que são tipo aquelas charges para criticar o Bolsonaro e o Trump e essa galera assim que fazem eles gays, assim, por exemplo. Tipo, a própria Piauí, né? A capa da Piauí, acho que do mês passado e tal. E assim, ok, gente, eu entendo que não é tipo o fim do mundo e tudo mais. Mas assim, sei lá, pra mim na minha cabeça sempre tão, tipo, tanta coisa que você pode xingar esses caras e daí você faz eles serem gays como se, tipo, essa fosse uma coisa horrível, tá ligado? É, igual quando eles sempre falam, sabe? Tipo, tá, tudo bem. Eu acredito que o Carluxo, por exemplo, seja gay, sabe? Muito suspeito o rolê dele morar com o primo dele. E pipipipopopó. O filho do Bolsonaro. Mas assim, quando as pessoas usam isso de uma forma homofóbica, né, também. Tipo, ai, o filho gay do Bolsonaro e tipo, tá, ok, a gente sabe que você quer criticar o Bolsonaro, você quer criticar o filho dele. E a gente sabe que eles são homofóbicos, então para eles serem chamados de gays é tipo muito escroto e tal, mas tipo, ai, véi, sabe? Critica eles por outras coisas, pelo fato deles serem escrotos, por eles serem misóginos, homofóbicos, enfim, políticos horríveis e tal. Não vamos cair nessa, né, de ficar xingando de gay, ou falando, tipo, ai, que o Carluxo é assim porque ele é um gay reprimido, sabe? Tipo, Porque na verdade, isso é uma coisa, acho que até a Jana Biscardi tinha falado, né? Quando a gente xinga, tipo, essas pessoas que estão no poder por coisas que são opressões reais, na verdade, quem a gente está afetando não são essas pessoas, né? Porque o Carluxo não vai deixar de ser rico e influente na política porque a gente chamou ele de gay. Mas uma pessoa que realmente, tipo, um cara que realmente é gay, que tá dentro do armário e vê, tipo, você ridicularizando um político por causa disso, vai se sentir afetado, entendeu? e é a Então, mesma acho que, coisa tipo, com, sei lá, tem uma mulher na política que é de direita e é escrota, como tem várias, né, conservadoras e tal, sabe? Ok, mas não vai ficar atacando ela por ser uma mulher, falando mal da aparência dela ou falando, enfim, falando várias merdas misóginas, sabe? Tipo, ataque os posicionamentos dela, ataque o fato de que ela falou merda X ou merda Y, mas não, né, o fato de coisas que é que por ela ser uma você mulher. mira naquela pessoa e você ataca numa população que já é fodida, né? Tipo, Exato. Até porque eu sei que isso pode parecer uma forma do tipo, ai, haha, mas ele é homofóbico, então eu tô chamando ele de gay. Tipo, sim, velho, isso não vai fazer ele do nada falar, não, gente, realmente eu sou gay, tô saindo do armário, agora virei maior ativista LGBT. até porque eu acho que ninguém LGBT quer ele, né? Então, É, tipo, nem é uma pessoa que eu gostaria que fosse da comunidade, sabe? Tipo, Fernando Holliday Filmes. então assim, Ai, mas é isso. é isto.
Bora fazer essas reflexões e nos próximos capítulos a gente vai estar trazendo os outros assuntos, né? Porque a gente sabe que foram aí vários abordando temas de certa forma semelhantes. Né? Principalmente a pornografia, mas querendo ou não, é uma parte muito importante do trabalho da Dorkin, né? E da análise sobre o sexismo no geral, né, na sociedade. Mas os próximos são muito legais também, que é a parte da história, né? Fiquem por aí, ouçam os próximos também. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do livro. E continuem aí que nós temos mais 2 partes. O livro é dividido em 3 partes, como a gente já falou anteriormente. Então teremos mais alguns capítulos aí, né? E a ideia do podcast é ir seguindo cada episódio um capítulo, talvez ter mais entrevistas aí no meio, pelo menos uma entrevista por parte. Enfim, a gente está tentando aqui, né? Porque a gente realmente gostaria de trazer mais esse conteúdo. Mas até lá, também nos sigam no Instagram, @o pessoal é político, nos sigam no Medium, o pessoal é político, que é sempre o mesmo nome, né? Vocês podem também mandar lá no Instagram o seu e-mail para receber a nossa newsletter, que a gente manda toda vez que a gente posta um episódio novo. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada por ouvirem. Obrigada.